Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudarmos um texto escrito pela irmã Terezinha Candeeiro, que é de São Paulo. O texto chama-se Esperança para as Crianças. Foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar a minha vida espiritual e a sua vida espiritual. Eu sempre gosto de dizer que eu não escrevi o texto. Quem escreveu foi a irmã Terezinha Candeeiro. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou ler e contar para vocês, meus irmãos, aquilo que eu entendi. Antes de iniciarmos com uma oração, quero pedir o que peço todos os dias, ao término do nosso devocional. Por favor, por gentileza, façam a sua parte aí como missionários urbanos e compartilhem o devocional com as outras pessoas, para que elas também tenham o privilégio de ter contato com a palavra de Deus, tá bom? Então vamos orar? Senhor, nós pedimos que tu possas nos ensinar a realmente entender o que a tua palavra diz, as tuas mensagens, e que em aprendendo nós possamos compartilhá-las também. Em teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bom, irmãos, então nós vamos ler Gênesis 21, de 17 a 20. E diz assim, ó. Ai, nossa, eu nem abri, gente. Gênesis 21, de 17 a 20. Diz assim. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus e a Agar desde os céus, e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. E ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-se-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Bom, então, nós lemos Gênesis 21, do 17 até o 21, poderemos separar do 20, lemos o final do capítulo. E o versículo que a irmã Terezinha Candeeiro escolheu para ser o versículo-chave foi o 17, que diz: Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e disse: O que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde ele está. Bom, irmãos, então, o que acontece? Eu vou ler aqui o contexto desse texto que a gente acabou de ler, que é Gênesis 21, de 17 a 20. Bem, esse texto que a gente acabou de ler vai narrar um momento muito importante, crucial, na história da irmã Agar e do irmão Ismael. Que olha só, depois que eles foram expulsos por Abraão, porque eu não sei se vocês se lembram, a Sarai, deu Agar para namorar com Abraão e ela ficou grávida. Por quê? Porque ela estava achando que estava demorando muito para a promessa se cumprir, para Abraão ter descendência. Então a Sarai teve essa ideia. O meu marido transa com a minha escrava Agar, ele vai ter um filho, a gente cria e vai ser a descendência dele. Mas deu ruim, porque elas acabaram se desentendendo e Agar teve que ir embora. Então o que acontece? Após eles serem expulsos por Abraão, Agar e o filho dela, eles ficam ali andando, vagando pelo deserto e pronto, começam a enfrentar a iminência de morrer. Por quê? Porque não tinha água, né? Era deserto. Nesse momento de desespero, Deus ouve o choro de quem? De Ismael. A criança começa a chorar de sede. E aí Deus envia ali um anjo para confortar aquela criança, para confortar a Agar. O anjo reafirma a promessa divina que tinha feito para que Ismael ia se tornar uma grande nação. Deus então abriu os olhos da Agar
e ela acabou conseguindo ver um poço d'água que ela não tinha visto. E isso fez com que a vida dela e do filho dela fosse salva. Esse texto que a gente acabou de ler acaba assim, nos mostrando a compaixão de Deus, a sua fidelidade, as promessas mesmo em situações muito, muito difíceis, em situações de rejeição e de sofrimento. Esse texto também mostra pra gente que Deus vem e em nosso socorro e reflete ali a providência divina, né? Em momentos de necessidade extrema. Bom, aqui a irmã Terezinha Candeiro vai dizer que o Ismael estava quase sem forças, né? Depois de ficar vagando lá no deserto com a mãe dele. E aí ele chorou. E aquele era um choro de tristeza, um choro de desespero, um choro de desalento. Lógico, ele ia morrer, né? E morrer de sede ninguém merece. E aí, ao ouvir o menino em meio ao sofrimento, Deus se inclinou ali e demonstrou empatia e sensibilidade. A escuta do choro foi o primeiro passo para ajudar o menino. Se o menino tivesse chorado, Deus não teria se compadecido dele, né? Ismael estava numa situação tão difícil e estava naquela situação por quê? Porque a mãe dele e a Sarai e o Abrão tomaram decisões erradas. Então, os adultos fizeram coisas erradas e ele acabou sendo abandonado pelo próprio pai dele. Quantas crianças que nós conhecemos estão realmente passando pela mesma coisa que Ismael passou? Estão sendo abandonadas. Quantas crianças são vítimas de abandono, maus tratos, violência, abuso, exploração física, mental e sexual? Quantas? A gente ouve no repórter todo dia, né? Todo dia tem uma história. E todas essas violências tristes, elas têm consequências para a vida das crianças, né? Elas não vão conseguir, aquelas que se salvam não vão conseguir ter uma saúde mental adequada, inclusive, né? Quantos adultos hoje ainda sofrem as consequências dos erros dos seus responsáveis no passado? O pai, a mãe, o responsável toma uma decisão errada e a criança que sofre e se torna um adulto inadequado. Então Deus não ficou indiferente àquele grande sofrimento. Não, ele viu a situação, ele ouviu, ele interviu, ele deu uma promessa e deu provisão para aquela família. Mesmo na fragilidade, a mãe foi convocada a levantar o menino e a conduzi-lo a superar a situação. Deus abriu os olhos de quem? Não foi de Ismael, foi da mãe dele, da Agar. E ela viu ali a fonte de água, o poço de água, que era o melhor recurso para poder continuar a viver. Então, nós temos que ter esperança, né? Deus tem cuidado de nós. Bom, irmãos, então o nosso manancial termina assim, ó. Em meio ao sofrimento, Deus é a esperança e dá a provisão para superar a situação. Bom, agora eu vou terminar, né? Vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que Deus é a nossa esperança e para nós que cremos nisso, podemos abraçar tranquilamente. Quero que você se lembre também do versículo desse ano, que é Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Agora sim, agora eu vou me despedir com a frase de A.W. Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado, até que Deus venha e conserte as coisas.